Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 21 de junho, começo oficial do inverno, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre meio ambiente, especialmente em Cubatão e Santos. Compõe a bancada do Bom Dia Baixada os secretários municipais de meio ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Mauro. E também Mauro Haddad, secretário municipal de meio ambiente de Cubatão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia Marcos, bom dia nossos amigos lá em casa. E a partir de agora, você também é nosso convidado a participar do programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Twitter e pelo nosso Instagram. Marcos, de que maneira a questão da sustentabilidade tem sido trabalhada em Santos? A sustentabilidade, ela, Nathalie, já faz parte do plano de governo da prefeitura, né? Não simplesmente uma palavra da moda, mas são programas sérios, são diretrizes, né? Sempre existe o olhar de sustentabilidade sobre as decisões que o governo toma, né? Então, a decisão sobre mobilidade, priorizando a utilização de veículos que não emitem gases de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, o VLT, ônibus elétrico e tal. Então, vem assim, plano de arborização, existe um olhar de sustentabilidade, existe um olhar climático a respeito de adaptação de climas também para a manutenção das árvores na cidade. Toda a questão de saneamento, de drenagem, tudo isso envolve as diretrizes também que a gente busca colocar em pauta do meio ambiente. Fora o que temos trabalhado intensamente também com a redução da emissão de resíduos, né? É um problema seríssimo, a questão do lixo. É talvez o maior desafio do século, né? É um grande desafio, a gente tem trabalhado bastante, assim, não simplesmente na colocação de leis, mas na tentativa de mudar uma cultura, né? A cultura do consumo, a cultura do descarte desnecessário. Então, todo esse nosso convívio na cidade passa pela pasta do meio ambiente e por sustentabilidade, né? Quando nós falamos de convívio, a gente fala de poluição sonora, nós falamos de respeito, poluição visual, né? Então, o tema de sustentabilidade na cidade de Santos, ele é amplo, né? E, inclusive, nós cuidamos também em Santos de uma vertente que é a vertente do bem-estar animal, né? Que em alguns outros municípios não tem ainda esse olhar, não está na pasta, está na pasta de Secretaria de Saúde. E que precisa ter, né? E que precisa ter. Precisa ter, é uma questão super importante, né? Então, tudo isso tem sido colocado com programas bastante sérios, relevantes mesmo. A gente tem trabalhado, nós temos buscado as melhores práticas. Este ano já trouxemos algumas palestras, trouxemos o responsável da Prefeitura de São Francisco, né, que em população é muito semelhante a Santos, porém emite muito menos resíduo, né? Então, o responsável da Prefeitura de lá trouxe alguma coisa, a gente já está no caminho, né, com o programa Recicla Santos e tal. Então, esta busca de melhores práticas tem sido uma constante neste olhar de governo. Foi uma sementinha, a gente pode dizer que o Recicla Santos foi uma sementinha plantada para o início da mudança de uma cultura que está enraizada há muitos anos, né? Há muitos anos. E eu falo assim, existem tantos programas que a gente pode implementar ainda nessa questão de tratamento de resíduos, né? E nós ainda lutamos para que o munícipe, para que o cidadão separe a casca de banana da lata de alumínio. Exatamente. É uma coisa tão gritante, mas nós ainda vemos... absurda, né? É tão absurda, porque a partir do momento que nós diminuímos a oferta de recicláveis nos contentores que estão na rua, nós melhoramos também a organização, porque aqueles catadores, muitas vezes aquelas pessoas que buscam um reciclável dentro do contentor vão deixar de buscar e aí o lixo vai ficar mais organizado, né? Então, não vamos descartar resíduos recicláveis em contentores de rua, porque não é o certo. Vamos usar a coleta seletiva, vamos usar os outros instrumentos que temos. A gente consegue ter uma cidade mais organizada. Organizada, limpa e ambientalmente sustentável. Exatamente. E em Cubatão? Porque Cubatão já foi um péssimo exemplo, hoje é um exemplo muito positivo, no entanto, ali existe um polo industrial, né? E a preocupação com o meio ambiente, assim como em Santos, em Cubatão ainda é mais necessária, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no que
essas empresas estão produzindo e o que elas estão entregando para o meio ambiente. Como é que é o trabalho da Secretaria junto ao Polo Industrial de Cubatão? Natalia, você sabe que Cubatão foi conhecido como Vale da Morte. Vale né? da Morte. No final dos anos 70, nos 80, talvez a cidade mais poluída do mundo. Exato. Então, o trabalho lá da Secretaria de Meio Ambiente é potencializado, né? Você tem todo um estigma que a gente precisa reverter. Então, Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, né? Nós lançamos um programa ambiental Vale da Vida, em contrapartida, né? Deixando para trás o Vale da Morte, tendo uma visão aí de Vale da Vida. Aquilo que o Libório falou, a sustentabilidade, a gente busca no tripé, do social, financeiro e o ambiental. Então, essa busca, né? essa revolução naquilo que, no nosso trato com o resíduo, no nosso trato com o meio ambiente, que a gente está buscando lá em Cubatão. A gente tem, eu costumo falar que são os mesmos problemas, né? As cidades são iguais. Sim, a cultura está inserida na cabeça dos cidadãos da mesma maneira. Essa semana eu fui para São Paulo, fui conhecer lá, dentro dessa discussão regional que a gente está fazendo, dos resíduos, eu fui conhecer uma mega usina de triagem, 250 toneladas dia, Libório, só de recicláveis, 250 toneladas dia. Cubatão, a produção diária de resíduo de Cubatão, de tudo, 100 toneladas, 110 toneladas. Só nesse ponto lá em São Paulo são 250 toneladas de recicláveis. E depois eu participei de uma reunião lá com algumas pessoas lá das prefeituras regionais, implantação da coleta seletiva nos próprios municipais. É aquilo que nós estamos fazendo em Cubatão. Com a agenda ambiental na administração pública, a 3P, que nós lançamos também, é a mesma coisa. Né? Então, a gente vem nessa busca. E lá em Cubatão a gente tem o polo industrial. Sim. Né? Aqui, Santos tem o porto, né? Tem a questão lá do Pão da Praia, que é peculiar daqui. Lá a gente tem esse dia a dia com a indústria. Outro dia eu cheguei lá, liguei na CETESB. Marquinhos, a Marcos também, a Cipriano. Que cheiro é esse? Não, vamos ver. Tal. Então, a gente tem esse dia a dia, né? E o diálogo com as empresas, ele é hoje mais fácil? As empresas também hoje estão mais preocupadas com aquilo que lançam ao meio ambiente? Sim. Pelo histórico, né? Eu estava falando para o Libório. Hoje, à tarde, a gente tem uma reunião no GAEMA, no Ministério Público Estadual, da Prefeitura, com a promotora, para tratar de um possível TAC com as indústrias naquela condenação, aquela primeira ação civil pública do Estado do Brasil, né, do Estado de São Paulo, que foi do Estado de São Paulo contra as indústrias. Eles foram condenados e a gente está negociando. Então, hoje, essa responsabilidade, a própria legislação muito mais rígida, muito mais premente. Então, o Centro da Indústria, né, a Fiesp, hoje eles têm todo um departamento ambiental, já estive lá conversando com eles. Então, é muito mais institucional, a conversa é melhor, eles ajudam em algumas... Foi porta dentro dessas indústrias, não é só apenas um diálogo ou um discurso bonito? Não, quando eu cheguei lá na prefeitura, eu fui visitar algumas dessas indústrias, eu falei, estou aqui para a gente... vou fiscalizá-los, mas a gente precisa ter uma conversa. Eles falaram, nunca veio ninguém da prefeitura aqui ter essa conversa institucional com a gente. Então, eu visitei Petrobras, eu tive nas duas unidades da Petrobras, tanto na refinaria como na termoelétrica, na Vale, na Uzi Minas, na Carbocloro. Participei do Conselho de Meio Ambiente, do CIESP, de reuniões lá. Então, a gente busca esse diálogo, parceria, né? Independente da fiscalização, do nosso papel fiscalizador, tem que ter um diálogo institucional. Até porque tem que envolver toda a cadeia de uma maneira educativa, vamos dizer assim, não punitiva apenas, né, Marcos? Eu acredito que esse é o tripé, né? Responsabilidade, parceria e fiscalização, né? A gente tem que estar de olho realmente, unir todos os entes que estão ligados ao meio ambiente, a Prefeitura Municipal na Secretaria de Meio Ambiente, a CETESB, aos ministérios. A gente precisa ter um olhar mesmo de atenção com fiscalização, mas a parceria é que vai trazer o resultado, essa responsabilização. Desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos já foi criada aquela figura do poluidor pagador, o protetor recebedor. Então a gente precisa entender a responsabilização da indústria naquilo que traz como consequência na sua linha produtiva. Então eu acredito que muito mais
do que investir, que os advogados não me critiquem, mas nos departamentos jurídicos para defender o porquê não fazer, o porquê não realizar de forma sustentável e investir também em engenharia, na linha produtiva, para que nós tenhamos produtos que sejam mais harmoniosos com o meio ambiente, que tragam menos resíduos. Então, não é discutir por que eu não faço, eu estou no direito de não fazer, não é isso. Mas vamos investir na cadeia produtiva, na produção. Até porque cada uma dessas indústrias deve ter gente envolvida e futuras gerações com as quais elas devem se preocupar também. Com certeza, né? A gente tem essa responsabilidade, essa questão do legado. Sim. Isso é importante. Esse papel. A gente não pode passar pela direção de uma empresa, por uma posição de governo, por um cargo importante de decisão e colocar justamente aquilo que a gente acredita como futuro. Sim. Eu espero que, assim, nós, como responsáveis, como Ciesp, Fiesp, secretarias, todos os órgãos, possam encontrar esta parceria para que a gente possa ter um meio ambiente mais adequado, né? Falando em contaminação, Santos e Cubatão tem, além das indústrias em Cubatão, no caso, tem também a questão da ligação com o porto, né? E nós já assistimos a alguns acidentes ambientais. Como é o diálogo com a autoridade portuária para que a gente não tenha um cenário caótico ou um acidente preocupante que traga reflexos para todo o meio ambiente? Como é? Olha, ainda nessa questão de responsabilidade e fiscalização, a gente precisa entender que o porto ele é complexo, né, na sua existência, são, sei lá, uma centena de terminais irresponsáveis, que conversam diariamente, cada um com a sua parcela na atividade de logística, né? Precisamos entender isso, mas precisamos compreender também que há uma responsabilidade. Realmente, o estuário, o porto, a praia são vasos comunicantes. A gente acaba ultrapassando os limites territoriais do município. O que a gente precisa, além da fiscalização permanente, é lógico observar, é buscar as melhores práticas, manutenção principalmente nas operações. A gente observa que no passado os pequenos incidentes que acabaram trazendo grandes transtornos, né? Os maiores incidentes são pontuais, com riscos, precisam ter atenção. Mas aqueles pequenos diários é aquilo que realmente vai corroendo. E que precisa de atenção tanto quanto os grandes, né? Com certeza. Talvez mais. A política tem que ser de combate, tem que ser a mesma. De prevenção, de preparação. E assim, eu acredito que a gente tem um caminho muito bom. Eu participei aqui no Santa Cecília mesmo de um seminário na Semana do Meio Ambiente, que é o Oceano Livre de Plásticos, com patrocínio da Codesp também, bacana. Inclusive eu agradeço a Santa Cecília pela participação na Semana do Meio Ambiente. Nós exibimos uma reportagem muito legal sobre esse evento. Foi muito legal. Essa parceria, né? A academia, o porto, a cidade, a gente precisa estar trabalhando junto para que possa evitar realmente algumas consequências desagradáveis no estuário, né? Há problemas? Há problemas. É possível ter uma movimentação de carga, traz risco. Traz risco. Só que nós não podemos caprichar naquilo que a gente entende que pode ser assim, né, desleixado. Não pode ser desleixado. Não pode. Tem que ser feito da melhor maneira, nas melhores práticas, conforme elas, para que a gente possa evitar ao máximo os acidentes, né? Natalia. E eu falei de combate e você falou uma palavra que eu acho que é mais importante do que o combate, a prevenção. Prevenção. Né? Quando a gente tem planejamento e quando a gente tem boas práticas, a gente consegue prever e evitar acidentes, né? Aqui, depois desses grandes eventos que tiveram aqui no Porto, o governo do estado, Casa Militar, né, Defesa Civil, Codesp e os municípios, está em prática, né, está andando o P2R2, que é o Preparação e Prevenção e Respostas Rápidas nos acidentes. Então, inclusive, semana que vem tem uma reunião lá em Cubatão, bombeiro, então exatamente isso que o Libório estava falando, uma rede de informação. Hoje, eles falam em 38 segundos, consegue identificar o que tem em cada container que está no terminal, qual é o produto que tem lá. Então, foi criado, por conta desses eventos, uma rede de comunicação. Nós mesmos, secretários de Meio Ambiente, hoje, nós temos um canal de comunicação direto, com o Porto, um grupo de WhatsApp dos secretários com as autoridades portuárias, o superintendente de segurança, de meio ambiente, né, o coronel Nossetti, que está lá, o Ivan,
Para não ficar a revelia, né? Porque naquele, você lembra dos containers? Dos containers, a partir daquele evento que a gente falou, tem 36 containers na água que a gente não sabe o que tem dentro. O que nós vamos fazer? Se tivesse um lixo radioativo, a gente estava... Exatamente. Aquelas pessoas que foram lá, né, os pescadores, as pessoas que foram lá mexer nos containers, poderiam estar expostas a um risco que ninguém sabia. Exato. Então, a partir deste evento, inclusive o Ministério Público instaurou um inquérito civil, a pedido nosso, dos secretários, para a gente fazer esse acompanhamento. Já tivemos 2 reuniões lá com a doutora Flávia e tal, para a gente ter esse canal de comunicação. Quando a gente tem comunicação e a gente está preparado, né, a gente falou assim, mas é difícil de acontecer, mas pode. Claro. Né, a gente não tinha notícia de 36 containers num navio na Barra que veio ao mar. Aconteceu. Sim. Mas não vai acontecer de novo, mas aconteceu. Claro. Então a gente tem que estar preparado para a próxima. Nós acabamos com estes incidentes, com essas ocorrências, aprendendo tudo. Exato. Né? Aprendendo como funciona, colocando assim, mapear o risco, mapear a responsabilidade. E incrementar a comunicação, a eficiência, realmente rapidez na resposta à população, esse é um pedido que a gente fez à autoridade portuária e foi criado este canal de comunicação. Isso, pelo menos, tem trazido uma tranquilidade, uma segurança de que, havendo qualquer risco ou qualquer... A autoridade da cidade, a secretaria da cidade vai ser a primeira a saber. Vai ser a primeira a saber. É isso que a gente pede, porque esta é a resposta rápida que a população quer. Há risco, porque se falou do container, mas e aqui na praia? Né? Bastava alguma carga química que chegasse até a praia, a gente estaria colocando a população em risco. Então, hoje, com a participação e envolvimento do IBAMA, inclusive também, a gente vê que melhorou bastante essa comunicação. E já que a gente está falando de meio ambiente, mais de 1 milhão de ciclistas circulam pelas ruas e avenidas da região. Mas um problema ainda dificulta o uso da bicicleta: a falta de bicicletários. O repórter Fabiano Roma mostrou a situação aqui em Santos. Coisa mais fácil de se ver na cidade é bicicleta presa em poste. No centro, tem. Às vezes, na mesma quadra, em sequência. Na Vila Matias, ali pela Carvalho de Mendonça, tem várias. E no Gonzaga? Claro que tem. A prefeitura informa que há 1.200 vagas para estacionamento de bicicletas na cidade. O pessoal usa. Mas será que é suficiente? Precisa ter mais. Não tem. Tem alguns lugares, nem tantos, entendeu? Mas tem que colocar nos postos mesmo. Ainda segundo a prefeitura, está prevista para o segundo semestre deste ano a criação de mais 1.000 vagas. Mas enquanto os ciclistas esperam, olha o que a gente vê. Aqui na Floriano Peixoto, bem no coração do Gonzaga, tem esse bicicletário aqui. Mas às vezes fica lotado. Fazer o quê? O jeito? Olha só. É prender a bicicleta no poste mesmo. O presidente da Associação Brasileira de Ciclistas diz que aumentar os paraciclos é uma necessidade e que, além do poder público, centros de compras e de serviços devem criar espaços para estacionar bicicletas. Aqui na cidade de Santos, que é a cidade que mais tem shopping centers, mais tem casas de divertimento, nós estamos com um pouco de dificuldade. Porque os principais deles, que são os shoppings da Ponta da Praia, shoppings localizados no centro do Gonzaga, não tem bicicletário. As bicicletas ficam do lado de fora, ao tempo, tomando chuva, podendo até ser roubadas essas bicicletas. E o que nós pedimos é que as pessoas parem um minuto e pensem o que é melhor para eles, ter 10 bicicletas numa garagem ou ter um carro só. Certamente é ter 10 bicicletas numa garagem e deixar o carro parado dentro de casa sem a emissão de poluentes. Mas, como bem disse o Gessé, essa é uma responsabilidade que, claro, tem a parcela do poder público, mas a iniciativa privada pode e deve contribuir, né? A gente tem, como ele mesmo disse, grandes centros comerciais, temos grandes shoppings. Só que existe um outro problema. Não adianta apenas ter o espaço criado pelos centros comerciais, pela iniciativa privada, se não tiver a segurança para que a bicicleta também não seja roubada. E essa é uma iniciativa perfeita de quando a gente fala de preservação do meio ambiente, né, Marcos? Com certeza. Santos tem uma característica bem legal,
que é uma cidade em sua maior parte, sua plana, grande área plana, né? Exato. Então favorece o uso da bicicleta, as distâncias são curtas, né? Então, se não dá para ir a pé, a bicicleta resolve Sem muito dúvida. bem, né? É bacana mesmo. Eu mesmo vendi meu carro, agora ando a pé para todo lado, tal, quando preciso. A minha esposa tem carro, mas aí a gente usa, né? A questão das bicicletas, assim, hoje mesmo será inaugurado no Paço Municipal um bicicletário para os funcionários, né, da Prefeitura, ali pela entrada da General Câmara. O prefeito inaugura hoje. A gente tem incentivado. Eu conversei com o presidente da CET recentemente a respeito deste tema, para que a gente... Fiz uma reunião na Secretaria Até de Meio porque quem Ambiente. prende bicicleta no poste pode ter a bicicleta prendida, né? Pode ter. Não, ele no poste, o pior, ainda prende nas árvores. Aqui, se você pega na Avenida Pedro Lessa, Sim. a gente recebe algumas fotografias dos funcionários do comércio ali, acabam deixando a bicicleta presa nas árvores, né? Então, atrapalha. E o pior ainda, no canteiro central, e que qualquer movimentação, a bicicleta acaba podendo causar um acidente. Então, é um risco, precisa retirar e vai ser retirada mesmo quando estiver em local inadequado. Agora, conforme o presidente da CET, os paraciclos que já estão instalados, foi retomado um programa de manutenção e recuperação. Alguns estavam amassados, porquanto o carro não respeita o limite, acaba amassando, tal, dificultando. Mas a instalação de novos paraciclos. Então, ele realizou um mapeamento por bairro aqui para que a gente possa ter a disponibilização. Que bom. É lógico que esta parceria com a iniciativa privada, ela é fundamental. Claro. As universidades, né? Para que grandes os grandes centros, centros os comerciais, que possam criar vagas para as bicicletas, né? Bicicletários com segurança aos seus funcionários, aqueles usuários do serviço. Isso é fantástico. Como é a questão de uso de bicicletas em Cubatão? Até porque... É meio de transporte, da né? Baixada Santista, né? A gente passa ali na balsa esse Sim. horário, a quantidade... Tem balsa só Tem balsa que sai só com bicicleta. A gente o prefeito tem investido, retomado o plano cicloviário, né? A gente tem, inclusive, com financiamento do Fundo Metropolitano pelo plano cicloviário regional. Então, a gente tem incentivado, a prefeitura tem lá no Paço Municipal o estacionamento lá das bicicletas. E é um meio de transporte mundialmente, você vê, na China é usado. A China talvez seja um dos países aí hoje mais poluentes, mas é muito usado. Canadá, Amsterdã. Holanda, Amsterdã, quer dizer, você tem mais bicicleta do que gente, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem mais telefone do que gente. Lá Temos que começar a fazer que nem o Marcos fez. Tinha 2 carros, vendeu um, tá só com um e tá usando as 2 pernas e quando precisar a bicicleta. É isso aí, andar muito, a gente, né, anda bastante, o pessoal brinca, né? Quando eu uso ônibus, né? Quando é um trajeto que dá para ir, né? Eu uso bastante ônibus. Aqui em Santos tem uma oferta, né, do seletivo, tal, do VLT, vem de São Vicente para cá. A gente tem que buscar essas alternativas. Né, no meu caso, assim, eu tenho uma dificuldade, assim, nós que somos mais fortinhos, calor, tal, a gente acaba, transpira, né, toda Mas essa para coisa. isso que o exercício físico é bom. Exatamente. Né? Preciso voltar a emagrecer, né? Vamos no junto. tempo que eu trabalhei aqui em Santos, trabalhei na prefeitura, eu só andava de ônibus, é a mesma coisa, o mesmo movimento que o Libório fez foi aquilo que eu fiz também. E é o correto. E eu falo para todo mundo, eu perdi 30 quilos na época. Olha lá. Né? Então, eu preciso retomar essa prática. Vamos cobrá-lo. Mas a gente tem... Vamos acompanhar. A gente tem... Voltando, a gente lá em Cubatão, o prefeito tem incentivado o uso da bicicleta, o uso da ciclovia, dos paraciclos. E eu queria fazer uma referência aqui ao GESE, que é um batalhador Defensor dessa história das bicicletas. O governo do estado agora, né, está retomando lá aquele passeio, não lembro o nome agora, que vem lá de São Paulo para cá. A gente precisa incentivar. O cicloturismo está muito forte, tem crescido muito, esses passeios longos de bicicleta de vários dias. Sim. Então, é um movimento em busca de um transporte sustentável, menos poluente, precisa fazer parte da cadeia logística, né, da pessoa, a integração da bicicleta com os meios de transporte, com as barcas, com o ônibus, com o VLT. Para que a gente tenha cada vez menos Exatamente. carros nas vias públicas. Exatamente. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Eu estourei 5 minutos, como me disse a Alexia agora, mas a gente recupera no próximo bloco. Não sai daí, até já. Estamos de volta e já está na cadeia
O homem que confessou ter matado a mulher e as 2 filhas dela em São Vicente. Magno Brandão Ferreira da Silva, de 27 anos, ainda sacou cerca de R$3 mil da conta da avó da vítima. Quem entregou o acusado à polícia foi a mãe dele. Em entrevista coletiva, a delegada do caso contou que o suspeito permaneceu dentro da casa com as vítimas mortas por 3 dias. E quando foi para a residência da mãe, ela o entregou à polícia. A mãe ficou com receio, né, pela integridade física dele, e a mãe acabou fazendo a denúncia, o contato com a equipe do DES, que prontamente foi e localizou. Magno Brandão Ferreira tem 27 anos e é suspeito de matar a facadas no tórax e no pescoço a companheira Tamires de Souza Santos, de 30 anos, e as filhas dela, Nayara Machado de Souza Santos, de 8, e Nicole de Souza Santos, de 4. O pai e avô das vítimas aceitou falar com a imprensa. Segundo Eduardo, o casal estava junto há 1 ano e 3 meses. Cheguei aí na casa dela uma vez, eu com a minha esposa, nós questionamos lá, falamos por que ela estava lá sozinha, lá naquela situação. Ela falou assim, que tinha deixado ele. Fazia mais ou menos 3, 4 dias que ela tinha deixado ele. Os corpos das vítimas foram encontrados na madrugada do dia 10, já em estado de decomposição, na casa onde moravam. E a polícia começou a suspeitar de Magno depois de saber que vizinhos ouviram o casal discutir dias antes do crime. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher e Magno vai responder por crime triplamente qualificado. O motivo é fútil, tem a questão também de o meio cruel, né, que foi, e a impossibilidade de defesa das vítimas, né, porque elas estavam todas dormindo. Isso não se faz nem com o cachorro. Então hoje, se ele fez isso, ele vai ter que pagar mais que tudo, mas ele tem que pagar. Ele é um monstro, 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 monstro. É um monstro. É a melhor definição. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos os secretários municipais de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, e de Cubatão, Mauro Haddad. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Eu vou pedir para que a nossa produção fique atenta ao nosso WhatsApp e à nossa fanpage no Facebook, onde a gente está transmitindo o programa simultaneamente ao vivo. Tem também o nosso Instagram e o nosso Twitter. Vamos falar um pouquinho do aterro Sítio das Neves, porque ele sempre me preocupa. Quando a gente fala de gestão, gerenciamento do lixo, automaticamente a gente pensa na destinação de todo esse lixo e a Baixada Santista tem um problema, né? E tem um prazo muito curto para resolver esse problema. Como é que está o andamento desses debates, Marcos? Olha, nós temos trabalhado, Nathalie, muito neste último ano, nesses últimos 2 anos aí, né? Em conjunto, todas as secretarias de meio ambiente da Baixada Santista e Secretaria do Estado, para que haja uma solução a tempo, realmente, né, de destinação final de resíduos. O que acontece é que o aterro Sítio das Neves tem um licenciamento até maio de 2019. Maio de 2019 é o prazo limite para depositar nas condições atuais resíduos dos municípios lá. Nós temos um grande desafio. Foi apresentado um plano, um programa, algumas opções, né, para a destinação final de resíduos, e que a gente precisa observar que a Baixada Santista ela é carente de locais para a instalação de um novo aterro. Não há. Nós estamos cercados por área de preservação aqui, há o aeroporto, então há uma limitação também, inclusive, de instalação de novos aterros. Qualquer coisa que atraia pássaro no raio de 10 quilômetros de qualquer instalação aeroportuária. Então, há um grande desafio. Os prefeitos assinaram em conjunto um manifesto, um termo de cooperação para a redução dos resíduos a serem enviados ao aterro sanitário. Eu acho que este é um grande caminho, porque nós precisamos, como prefeituras, incentivar e estimular a população também a produzir menos lixo. E aí, com o resultado final, a gente consegue ter a destinação, ou pelo menos a equação de um projeto para aquilo que, após redução, reutilização, reciclagem, é que aí realmente a destinação final permaneça como um montante a ser estudado. Uma usina de incineração, como é que vocês veem essa possibilidade? Instalação de uma usina de incineração aqui na região? Nathalie, é um termo assim, absolutamente complicado, né? É uma das alternativas, a própria lei, né, a política nacional prevê. O órgão licenciador, né, pode licenciar,
mas é muito controverso. Né? E a gente tem hoje... Polêmico, muito polêmico, uma preocupação, né, pelo histórico, a gente vê o histórico de Cubatão, né? Então quando a gente fala disso lá, as pessoas, tem gente Cabelo, que arrepia, né? lógico. Então, assim, nós da Secretaria de Meio Ambiente, né, nós estamos fazendo essa discussão, o ideal é que não tenha. O ideal é que não tenha, que a gente consiga fazer a logística reversa, a separação para reciclagem, a reutilização, o rejeito, né, que a gente deu a compostagem dos orgânicos, Sim. biodigestores, tal. O ideal é que não tenha, mas o mundo inteiro usa. Né? Você pega uma realidade. Japão usa, Europa usa, os Estados Unidos tem, Canadá, América do Norte. Mas precisa ser estudado, colocado. A gente tem um histórico, né, de problema de poluição atmosférica que a gente precisa ter isso em conta. Existem algumas iniciativas, né, em estudo, até em licenciamento pelo órgão, pela CETESB, mas que não chegaram a termo. Hoje não tem no país nenhuma grande escala funcionando, então a gente também não tem modelo. Vamos tentar não ser o modelo, né? Vamos tentar não ser o modelo. Mas, Nathalie, nós somos o modelo. Hoje a Baixada, aquilo que o Libório falou do tempo, do prazo, tal, nós somos o modelo. O Brasil está de olho aqui na gente. No trabalho que nós estamos fazendo, no nosso plano. Até porque o lixo também gera divisas, né? Sim, sim. E como tudo, é um grande negócio. É um grande negócio para os catadores, para as empresas, para todo mundo. E é um tabu que precisa ser quebrado. A gente precisa aumentar esse negócio. A gente precisa colocar mais gente nessa cadeia produtiva. Sim. Né? Colocar mais separação, mais reciclagem, gerar valor agregado. Eu estava falando lá no primeiro bloco que eu fui, lá em São Paulo eles têm uma rede de 13 cooperativas. Imagina, só numa são 250 toneladas dia. Eles se organizarem em rede, eles vendem juntos. O valor agregado, ele falou, nós tiramos todos os atravessadores. A gente vende direto para a indústria. Parceria. Eles conseguiram se organizar. Então, a nossa ideia é trazê-los para cá também. A gente fala muito isso como modelo. A gente fala muito isso na Câmara Temática, da gente colocar as nossas de cada cidade, né, as cooperativas de cada cidade em rede, né, que eles tenham um contato efetivo entre eles. Que eles não sejam adversários, mas que eles trabalhem em conjunto. Em conjunto. Né? A gente tem uma dificuldade logística, que é a serra, né, o frete, que encarece muito, tal, mas é uma realidade. Claro. E essa realidade do resíduo aqui a gente precisa enfrentar. Como que enfrenta? O Libório falou, na situação atual é até 2019. O que a gente precisa mudar? A situação atual. Diminuir aquilo que vai para aterro. Exatamente. Então, a gente tem muito pouco tempo, porque a gente está falando de menos de um ano já, né? São 11 meses. Se falarmos de incinerador na Baixada Santista ou incinerador em Santos, eu sou contra. Eu sou contra a instalação de um incinerador aqui, até porque há já uma previsão, há um plano de governo onde coloca que nós não incentivaremos, o prefeito assinou um compromisso a instalar incinerador em Santos. Não há incentivo para isso. O que a gente precisa realmente é revisitar toda essa cadeia e reduzir a quantidade necessária. E a solução precisa ser ambientalmente aceitável. Claro. Né? A incineração de ela nada traz adianta uma fazer série todo de esse outros... processo e adotar uma saída que não é ambientalmente aceitável. Exato. Observa, com o programa Recicla Santos, implantado já há um ano em Santos, e a lei com fiscalização e dobrou tudo... o número, né? Dobrou a quantidade de recicláveis encaminhado pela coleta seletiva, Sim. né? Nós passamos de 700 toneladas já e diminuímos a quantidade que foi enviada ao aterro em 2.000 toneladas. Então, com medidas, com participação, com envolvimento, a gente consegue reduzir essa necessidade. E existe uma outra coisa, as soluções tecnológicas, as rotas tecnológicas são várias. Nós precisamos falar em biodigestão, precisamos falar em usinas de processamento e beneficiamento daquilo que é resíduo. Na verdade, a usina de incineração é a mais, entre aspas, fácil. É a solução. É a saída que todo mundo usa. E ela está no final da linha. Está no final das opções, é de difícil licenciamento, é um processo de difícil licenciamento. Nós não temos tempo agora para isso. Nós precisamos discutir algumas questões que são mais rápidas. E existem usinas de beneficiamento de resíduos
que transformam uma série de produtos em outros subprodutos. Por exemplo, eu tenho lá pisos, exemplos de pisos que são feitos com restos aparas de fraldas, uma série de outros resíduos, pneus que viram pisos antiderrapante, asfalto. Então, há uma série de medidas ainda a serem tomadas. E um reaproveitamento muito benéfico para o meio ambiente. Reaproveitamento. Aquilo que a gente está falando de mercado, né? Você consegue transformar esse resíduo que hoje vai para aterro tal, e agregar valor. E é esse tipo de mercado que a gente tem que incentivar. É isso que a gente está querendo criar, né? E não descartar toda a questão da cadeia social que a reciclagem produz. Então, nós precisamos incentivar, há a necessidade realmente, a criação de vagas de emprego nas cooperativas dobrou desde do Recicla Santos, né? Então, é uma coisa que precisa ser observada com carinho, com cuidado e dentro desse prazo possível. Então, não existe, assim, algumas soluções mágicas. O que precisa é ter uma solução de engenharia ambientalmente aceitável para que a gente possa ter a destinação. Colocar que vamos exportar resíduos para fora da Baixada Santista, como o Mauro colocou muito bem, fica caro e talvez impeditivo. Claro. Né? O quanto queremos pagar por isso? Então, a gente precisa entender realmente que a solução é a ampliação do que temos. E é cada um fazer a sua lição de casa. Se cada um de nós fizermos a nossa lição de casa, certamente esse desafio fica muito mais fácil de ser vencido. Porque não é só ambientalmente aceitável, ambientalmente sustentável, né? Porque senão a gente está rasgando o protocolo de tudo aquilo que vem sendo defendido até então, para que a gente tenha um meio ambiente propício para as próximas gerações. Nathalie, eu não mudo o mundo sem mudar a minha atitude. Exatamente. Certo? E a gente está falando aqui de mudar a atitude de 1 milhão e 300 mil habitantes da Baixada Santista. A gente precisa mudar. Como é que eu mudo? Mudando a mim e contagiando o próximo. Certo? É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente está fazendo. Né? Quando fala lá do canudo plástico, né? Que tá no momento, né? O Rio de Janeiro aboliu e tal. O uso do canudo, o uso da caneca. Por que a gente usa... Canudo. Copo plástico. 90% do plástico produzido, ele é usado uma só vez. 90% de todo o plástico... A pessoa usa e joga fora. Joga fora. Ele vem na embalagem, usa uma vez e joga fora. Material que pode ser reutilizado. Outro dia a gente compartilhou, Deus fez a melhor embalagem que existe. Era uma foto de uma mexerica. Deus fez a melhor embalagem. É a casca da mexerica. Aí vai lá, o homem quer melhorar. Aí estava numa bandejinha de isopor, os gominhos da mexerica envolto no papel filme. O papel filme não é reciclável. O isopor é de dificílima reciclagem. Por que você vai tirar da casca e vender aquilo lá aberto? Não faz o menor sentido. Não faz fechadinho. Entendeu? Então, essa prática que a gente tem trabalhado, que o Libório falou, de mudar a consciência. A gente tem falado, a gente precisa revolucionar a forma como a gente trata o nosso resíduo, o nosso meio ambiente. É uma revolução. Mais do que a consciência. E que começa por cada um de nós. Exatamente. Aí não adianta eu cobrar lá da indústria. Não. A gente cobrar, lógico que eu vou cobrar deles, né? Mas a gente precisa fazer o nosso. Exato. Fazer o nosso. O cidadão comum não sabe separar o que é lixo orgânico do que é lixo reciclável dentro da própria casa. Essa questão do canudinho, que nós estamos nessa campanha de redução de uso de canudinho mesmo para banir, a gente recebe, vem na mesa o canudinho, né? É obrigado a devolver o canudinho. Deveria ser uma coisa as pessoas ficam assustadas. Você vai na farmácia, você pega um blister lá, 4 comprimidos, saquinho. Não precisa do saquinho. Põe no bolso. A pessoa fica olhando e fala, mas você não quer o saquinho? Não quero o saquinho. Não quero o saquinho. No supermercado é a mesma coisa, vai com as suas sacolas biodegradáveis. Eu acho que parte de cada um de nós. Exato. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, aproveitando o gancho dado pelo secretário Mauro Haddad, vamos falar um pouquinho sobre a poluição nos rios e oceanos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos os secretários municipais de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, e de Cubatão, Mauro Haddad. Ainda dá tempo de você participar do programa pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Quero abrir falando, claro, sobre a poluição de rios e mares. Infelizmente, nós temos aqui uma realidade difícil de ser combatida. É recorrente a imagens de tartarugas encontradas mortas com plástico entalado na garganta. Recentemente, a gente exibiu um vídeo que viralizou nas redes sociais de um cidadão comum que pesca nas suas horas vagas e que
estava indignado, conseguiu salvar. Ele, naquele momento, conseguiu salvar uma tartaruga, mas outras tantas não têm a mesma sorte. Como reverter esse quadro? Nesse sentido, inclusive, vocês fizeram o segundo encontro náutico, Santos pelo Oceano. Eu vou pedir para a produção, nós temos imagens, um clipezinho de imagens desse evento. Teve esse objetivo, a conscientização do tanto que é importante deixar os nossos rios, mares e oceanos limpos. Exatamente. Esse encontro foi um encontro fantástico, foi o segundo que realizamos, né? É um encontro de conscientização por mais praia, menos lixo. As pessoas que amam a Praia de Santos, amam navegar, fazer esportes em Santos e que observam diariamente a questão de depósitos e rejeitos, de uma série de descartes desnecessários que acabam indo à praia, né? Então nós estamos trabalhando muito por um oceano livre de plásticos, um oceano livre de resíduos, e a gente tem que entender que a limpeza ela é importante, recuperar, catar o lixo da praia, mas tirar, importante é não produzir esse lixo, né? Mas precisamos trabalhar nas causas também, né? Então, não só combater o problema, né? Combater o problema. Nós assinamos também um convênio com um instituto internacional que tem experiência em identificação de fontes de resíduos em ambiente marinho, para que a gente possa observar e aí trazer. Aquele lixo que é de todo mundo, aquele resíduo que está lá na praia que é de todo mundo, não é de ninguém. Mas a partir do momento que você observa, olha, ô indústria A, grande parte do lixo que está lá é da tua indústria. É da tua indústria. Você entendeu? Olha, senhor fabricante de refrigerante X, grande parte do que a gente encontra no oceano é da tua indústria. Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade, a logística reversa. Você precisa, já que você escolheu colocar um produto que ele é poluente, que leve embora também, ou que pelo menos invista nessa cadeia reversa de retirada. Porque é importante a gente observar que o evento de conscientização por menos lixo, por menos plástico, ele vai mexer numa indústria que durante a crise econômica brasileira que se falou, em 2017, por exemplo, todo mundo na economia reduzindo, a indústria do plástico cresceu 2,5%. 2,5%, exatamente. Né? Então, nós precisamos entender e dialogar com esses gestores e falar assim, olha, vocês têm responsabilidade com o meio ambiente. Claro. Né? É uma questão de educação ambiental? Com certeza. Não pode ser descartado em qualquer ambiente, pela população. Claro. Mas também é uma questão de responsabilidade daquele que produz. Da cadeia produtiva, claro, sem dúvida nenhuma. Mares, rios, mangues. Mangue é o berço da vida marinha. Sim. E a gente tem aqui em Santos, tem também em Cubatão, eu acho que é um desafio tremendo, porque em muitos desses mangues, além de lixo, há submoradias, né? Pessoas vivendo sobre os mangues, e aí é lixo de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Como virar esse jogo, secretário? Ateliê, a Baixada Santista está interligada, né? O Libório usou vasos comunicantes, né? A gente está interligado pelo estuário. Né? Cubatão não tem mar, né? O Libório vive tirando sarro de mim, né? Falou, enquanto os secretários do litoral, o que Cubatão vai fazer lá? Outro dia até uma moça ficou brava no evento que a gente estava lá em São Paulo. Mas nós estamos conectados pelo estuário. Claro. Né? Cubatão, Guarujá, Bertioga, Santos, São Vicente, Praia Grande, nós estamos conectados por essa rede de vasos. Não tem como não conversar. A gente tem, inclusive na Câmara Temática do Meio Ambiente, que nós estamos lá, que eu coordeno junto com os secretários, nós criamos um grupo de trabalho sobre estuário para a gente tratar disso. E aquilo que você falou. Qual é o déficit habitacional das pessoas que estão morando... Mais de 150 mil moradias na Baixada Santista. Em cima do mangue, em cima do estuário. Né? Passa por política habitacional, antes de mais nada. Exatamente, né? Exatamente. É o que a gente tem buscado, lá em Cubatão a gente tem buscado muito isso. A gente tem buscado as conversas com o governo do Estado, CDHU, Secretaria de Habitação, a gente... Para tirar tem que oferecer uma condição. Exatamente. Vai começar a obra agora na Vila Esperança, tal. A gente tem buscado com o Ministério Público parcerias para a gente poder fazer esses projetos da perimetral, né, desses locais, para a gente poder começar a gerenciar esses locais, para a gente mudar essa realidade. Também não adianta nada, não adianta nada. Eu preciso, separa seu lixo, tal. O cara mora literalmente em cima do mangue ali. Então a gente é uma sequência de atitudes, de ações que a gente precisa
trabalhar. Nós temos também um grupo, né, uma discussão lá no Ministério Público sobre essas invasões, está junto. Né? A gente tem... E não é um problema de agora, é importante deixar muito claro que é um problema de décadas, né? Nós conversávamos no intervalo que quando a gente acessa o mangue, encontra 1 metro de camada de lixo antes de acessar o mangue e que tem lixo da década de 70, se a gente for parar para pensar. Então, assim, não é um problema de agora e não é um problema que se resolve da noite para o dia. Não é. É um passivo ambiental da Baixada Santista, o mangue poluído, boa parte dele poluído, é um passivo ambiental. Nós precisamos investir conjuntamente, precisa haver um olhar especial para as cidades do litoral. Cubatão é nossa praia, Mauro, fica tranquilo, eu amo Cubatão. E a gente precisa realmente trabalhar isso. Este passivo custa, há necessidade de investimento de recursos mesmo. É mais de 1 metro, como você mesmo falou, de uma camada de resíduos de décadas. Então, e nós precisamos estabelecer uma política, em conjunto com a política habitacional, de que retirou daquela região aquelas habitações, você precisa imediatamente entrar com um programa de recuperação do mangue, né, para evitar novas ocupações. Invasões, exatamente. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, estamos buscando firmar alguns convênios, apresentei alguns fundos, alguns projetos, fundos de interesse de fundos, e não pode fundos ser uma estaduais. conta paga só pelos municípios, né? Governo do Estado, governo federal e iniciativa privada, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo, né? Com certeza. É isso que nós estamos buscando. O município essa é a sozinho solução. não consegue. Não dá A gente está com uma carga enorme, o Libório sabe disso, as responsabilidades em cima do município, não dá mais, e a gente falou isso outro dia lá para as promotoras, a gente precisa compartilhar isso daí, não adianta falar, o município tem que fazer, o município tem que fazer, o município tem que fazer, e a gente tem uma fila enorme, né, uma lista enorme de obrigações que a gente tem que fazer. Infelizmente, o nosso tempo acabou, nossa pauta foi mais ou menos cumprida, metade dela, mas é porque tem muito tema e muito assunto para falar sobre meio ambiente. Muito obrigada, secretário, pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho frente à Secretaria de Meio Ambiente. Eu repito aqui o que eu lhe disse no intervalo, porque eu não tenho problema em falar, em elogiar trabalhos. Eu acho que o importante é o legado que o teu trabalho vai deixar para o próximo, independente de quem sente na cadeira. Essa é a função de todo e qualquer gestor público. Parabéns. Muito obrigado, Nathalie. É sempre um prazer estar aqui. E nós estamos num momento que é um momento muito importante, esse momento de união entre as secretarias, entre a academia, os institutos, para que a gente possa realmente fazer a diferença, né, no meio ambiente. Mauro, faço das palavras para o secretário Marcos Libório, para você. O desafio em Cubatão não é pequeno, né, é bastante grande. Nós temos ali uma cultura para mudar, nós temos a indústria para envolver e nós temos muitas áreas para serem recuperadas. Parabéns pelo teu trabalho com afinco, com vontade, especialmente frente à Câmara Temática, que eu acho que quando a gente discute e da discussão saem ideias que saem do papel, quem ganha é a população e, nesse caso, quem ganha é o meio ambiente que a gente vai deixar e que eu quero deixar para minha filha e para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso. Muito obrigado. É exatamente isso, aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Vou virar para essa câmera aqui porque eu volto ao vivo na segunda-feira, porque afinal amanhã é Jogo do Brasil. Temos uma pedreira, será, pela frente? Opa. Quanto? Vai vencer 3-1. 3-1. E o seu palpite? Vou empatar com o Libório, 3-1. 3-1? Eu sou menos otimista. Eu acho que 1-0 já está muito bom pelo futebol. Vai ser mais, pelo futebol que apresentou no primeiro jogo. Se for 3-1, acho que a seleção vai ter acordado. Tomara que assim seja. Eu volto ao vivo na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana, bom Jogo do Brasil. Tchau.